Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta para mais uma videoaula. Desta feita nós queremos trazer a lição de número 9, com base no capítulo 19 e no capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Lembrando os irmãos que nós estamos estudando todo o livro do Evangelho de Mateus e já estamos perto do final, já estamos no 20º capítulo. E na lição de hoje nós vamos aprender subordinado há 3 temas. Nós vamos comentar um pouquinho sobre divórcio, riqueza e serviço. Então, esses 3 temas nós vamos abordar de uma forma direta e também, creio que pedagógica, porque nós vamos extrair algumas lições desses textos que nós vamos tomar por base nesses 2 capítulos. O capítulo 19, ele é composto por 30 versículos, e o capítulo 20 por 34, então vai dar aí 64 versículos que nós vamos tomar por base para o nosso estudo e aplicação da nossa aula nas nossas classes. Então nós queremos trazer o textuário, mas antes de trazer o textuário eu preciso agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido de uma vez mais podermos estar trazendo esse auxílio, alunos a professores da nossa escola bíblica dominical. Queremos agradecer também a todos os parceiros deste canal que sempre têm compartilhado, impulsionado esses vídeos e assim eles têm chegado mais adiante, auxiliado mais pessoas. E somos gratos a Deus também por toda a diretoria do nosso grupo de WhatsApp, que é o grupo que foi criado com esse propósito de reunir todas as pessoas que faz uso da revista da PEC, na nossa nação, e esse grupo tem crescido e tem, de uma certa forma, contribuído para o nível espiritual de muita gente, e a gente percebe que esse grupo está se organizando, mas pelo pouco espaço de tempo que ele foi criado, ele já está muito bem organizado, já tem uma diretoria muito responsável, que nunca deixa as pessoas ali sem uma resposta, sempre vão atrás e as regras com certeza vieram para esse grupo também para trazer essa organização e esse crescimento. Então, se você tem interesse de entrar no grupo, aprender um pouquinho mais, é só você entrar em contato com os administradores do grupo e eles vão com certeza ver se tem alguma vaga sobrando. Se tiver, eles vão lhe encaixar para você estudar semanalmente junto com a gente. Então, todos os dias tem um estudo diferente, onde isso tem muito nos auxiliado e esclarecido dúvidas. Então, eu fico feliz, agradeço a Deus por essa oportunidade de aprender junto com os irmãos desse grupo abençoado. Então, meus irmãos, antes de passar aqui ao textuário, eu preciso apresentar os nossos objetivos. O primeiro objetivo é despertar o reconhecimento da necessidade de ser um praticante dos valores bíblicos. Esse é o primeiro objetivo e com base no primeiro ponto da nossa lição. O segundo é encorajar a renúncia a qualquer idolatria que tome primazia de Jesus em nossas vidas. E o terceiro é enfatizar a importância de renunciar a si e a qualquer idolatria para servir na vinha do Messias. Então a gente percebe que esses 3 objetivos, eles vão permear toda a nossa lição, Os 3 pontos com base nos 3 pontos. Primeiro no primeiro ponto, o segundo no segundo e o terceiro no terceiro ponto. Então a gente não pode perder de vista também aqui os nossos objetivos para que a nossa aula ela venha ter êxito na vida dos nossos ouvintes, dos nossos alunos. Então nessa lição de hoje nós precisamos aprender que nós devemos honrar a Deus, antes de tudo. Como a gente vai tratar de alguns assuntos aqui, antes, por exemplo, do casamento, vamos dizer que do nosso ministério, antes de todas as coisas, nós devemos honrar a Deus. Porque se nós esquecermos desse propósito de honrar a Deus, antes de todas as coisas, nós vamos acabar trocando as coisas de lugar e aí não vai dar muito certo, A gente não vai ter o sucesso esperado na caminhada cristã. Então, o nosso textuário ele se encontra
em Mateus 19 e o versículo 26, que diz: Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Então esse é o nosso textuário, onde a gente percebe que, com base aqui no capítulo 19, Jesus vai instruir os seus ouvintes, os seus discípulos, a multidão que estava ouvindo, porque o contexto onde Jesus, quando ele vai pronunciar essas palavras, vai dizer que ele vai sair da Galileia rumo à Judéia, né? Os limites ali da Judéia, além do Jordão. É onde ele vai introduzir essa palavra, dizer que não adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Então a gente precisa já ficar atento a essas instruções que Jesus vai nortear aqui no capítulo 19, porque vai servir também de base aqui para o capítulo 20 e, consequentemente, aqui no último ponto da nossa lição. Porque se nós observarmos todo o contexto do capítulo 19 e do capítulo 20, essas histórias elas estão interligadas. Vamos ver que Jesus ele vai iniciar aqui no capítulo 19 tratando do assunto do divórcio. Por quê? Os fariseus vão interrogá-lo, né, acerca do divórcio. E aí é onde a gente vai entrar no primeiro ponto. Mas antes nós vamos aqui entrar na nossa verdade prática que diz: os primeiros no reino dos céus serão aqueles que, renunciando a si mesmo, seguirem a Cristo, servirão ao próximo. Então a gente percebe que a nossa verdade prática, ela já nos exorta que se nós quisermos ser os primeiros no reino dos céus, nós precisamos aprender a questão da humildade, de servir os nossos semelhantes. Ou seja, as pessoas que querem ser grandes ou querem ser os primeiros no reino dos céus, eles têm que servir, eles têm que ser os menores na congregação, na igreja local, aonde quer que seja, eles têm que demonstrar essa humildade, têm que ter esse coração puro e dependente do Senhor Jesus. Então, o primeiro ponto da nossa lição, nós vamos comentar um pouquinho sobre o divórcio. Primeiro tópico, Moisés e o divórcio. Aqui nesse primeiro ponto da nossa lição, nós vamos ver que o comentarista da nossa revista, ele vai apresentar a questão do divórcio segundo Moisés. Então, a gente vai ver aqui em três vertentes, né? O divórcio na visão ou na apresentação de Moisés, na de Jesus e na de Deus. Então, a gente, tudo que tem de referência na Bíblia, no Antigo Testamento, que fala sobre divórcio, e em especial no Pentateuco, onde Moisés vai retratar assuntos, né, inerentes à questão do divórcio, vai ser apresentado aqui nesse primeiro tópico. E no Novo Testamento, os de Jesus. Então, aqui no primeiro tópico, a gente vai ver que o divórcio do Antigo Testamento, que é citado por Moisés, é, na verdade, uma permissão, né, e não uma ordenança. Porque tem muita gente que confunde essas duas palavras, né, acha que a permissão e a ordenança é a mesma coisa. Não é. Permissão é uma coisa, a ordenança é outra coisa. As ordens não partiram para o divórcio de Moisés, não partiram de Deus. Porque senão Deus estaria se contradizendo. Como é que Deus, ele cria essa instituição que é o casamento e ele mesmo vai criar essa lei do divórcio? Então Deus, ele não criou, mais ele permitiu que Moisés permitisse o divórcio. Então a gente precisa entender que o divórcio, ele não veio de Deus. O casamento, sim, foi criado por Deus. Deus preserva o casamento, Deus abençoa os casamentos. Claro que é o casamento bíblico. É aquele casamento onde é a união de um homem com uma mulher, onde é uma união que a gente percebe que é e tem respaldo bíblico. Não é aquela união que estão fazendo hoje aí no mundo, né? Homem com homem, mulher com mulher. Isso a gente precisa deixar isso bem claro, que isso não é aceito, né, diante de Deus. A Bíblia condena essa prática e nós, como cristãos, também não apoiamos. O casamento que nós apoiamos é o casamento bíblico,
a união entre o homem e a mulher. Então, é esse casamento que a gente precisa fazer esse destaque aqui. Na visão de Moisés, Moisés ele permitiu para amparar o direito das mulheres, porque as mulheres, na época de Moisés, elas ficavam de uma certa forma desassistidas, porque quando ela entrava nessa união conjugal, era pagado um dote, né? Os pais da noiva pagavam para o esposo, né? Dava ali às vezes porção de terra, às vezes talento, dinheiro, e quando ele despedia a mulher por qualquer motivo, ele ficava com os bens e a mulher saía de mão abanando. E aqui Moisés ele vai permitir esse divórcio e a carta de repúdio, que é um documento, né, legal, que é para essa mulher ela não sair de mãos abanando. Então ela vai sair com alguma coisa, né, dessa união. Então a gente precisa entender que essa permissão era para resguardar, né, a questão mais fraca, que era a mulher. Então a gente vai ver que o Antigo Testamento, as tradições humanas, elas foram banalizando, né, essa permissão de Moisés, a ponto disso atravessar séculos, chegar onde Jesus, e é onde Jesus vai, de uma certa forma, responder à indagação dos fariseus, onde eles vão perguntar o que ele vai falar sobre a questão do divórcio. É onde Jesus vai mostrar, né, para os fariseus que Deus, no princípio, não fez assim. Ele fez homem e mulher, macho e fêmea, e para viverem unidos, né? Onde um homem e uma mulher, eles se tornam um. Não como Deus, né? Porque o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, eles são um, né? Em natureza, que é a natureza divina. O homem e a mulher, eles são um, mas em propósito. Por isso que a Bíblia diz que eles são uma só carne. E a única, né, vamos dizer que, exceção de Deus, não a de Moisés, a de Deus, para essa quebra desse relacionamento, é a morte. Então, só a morte que separa essa união entre homem e mulher, entre marido e esposa. A permissão de Moisés, que foi criada pelo homem Moisés, legislador, ela foi avançando nos dias, foi caducando, ficando velha a ponto de se tornar algo banal. Então, o homem ele podia separar-se da mulher por qualquer motivo, um motivo fútil. Mulher salgasse demais a comida, ele já podia descartá-la. A mulher olhou com a cara ruim para ele, ele já podia descartar, né? Já podia escolher outra e lançar aquela fora. Então a gente viu que na lei de Moisés, a mulher era como se fosse uma coisa, um objeto descartável dentro do casamento. É por isso que Moisés ele vai permitir, né, por causa da dureza do coração humano, né? Então você percebe que a questão do divórcio ela não nasceu do céu veio o casamento de Deus. Agora a questão do divórcio ela veio do coração humano, né, que foi a questão da dureza. E aqui o nosso comentarista ele vai nos levar de volta lá para a lição onde falou sobre a parábola, né, que a palavra ela é lançada em uma boa terra, e um bom coração ele hospeda bem a palavra de Deus. Então esse coração que é duro, ele não cede à palavra de Deus. Então eu preciso anunciar isso aos irmãos, que eu sei que tem muita gente, às vezes, que vive divorciado e às vezes acaba que querendo, né, de uma certa forma, achar uma legalidade na questão do divórcio e até afirmar que Deus ele garante esse direito de divórcio. Na verdade, Deus não garante. A Bíblia condena. Deus odeia o divórcio. Jesus diz que o divórcio não é coisa boa. Então a gente precisa entender que nós precisamos atentar para o que a Bíblia diz. Não é as circunstâncias que vão determinar ou que vão invalidar a autoridade da Bíblia. Se a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, nós temos que acatar. Porque na hora do casamento, Deus não obriga ninguém a casar, né? Cada um casa porque quer, escolher ou acha que escolheu a pessoa certa. Às vezes não dá certo
você entra, né, para pedir o divórcio civil, você pode se divorciar, mas as consequências dessa quebra, né, dessa aliança virá sobre a sua vida e sobre a vida de quem você decidir unir futuramente. Agora, se for para se separar, que a gente faça como Paulo instrui lá em 1 Coríntios capítulo 7. Se o homem se separar, né, da mulher, que viva solteiro para o resto da vida, né? Não entre mais em outro casamento. Para quê? Para não atrapalhar a vida de uma outra pessoa, porque vai entrar com os mesmos problemas do primeiro relacionamento, vai levar traumas, né? E ainda vai acabar ferindo a pessoa que não tinha nada a ver. Então a gente precisa tomar muito cuidado, e é isso que a gente precisa bater na tecla, que a gente precisa ter nas nossas igrejas, nas nossas congregações, grupos com relação à questão da educação ao casamento, né? Na fase namoro, noivado, né? Tem que ter os cursos para casais, para aqueles que vão casar, para que eles tem que decidir, né? Não quem sabe, com o coração na emoção, mas de uma forma racional, né? Entendendo que é a pessoa certa para que não venha mais tarde, né, entrar por esse caminho, por essa vereda do divórcio e acabar levando traumas para o resto da vida. Porque muita gente acha que vai casar para ser feliz. Na verdade, casamento não garante felicidade a ninguém. Casamento não é garantia de felicidade para ninguém. Porque se a gente afirmar que a pessoa só é feliz se casar, aí a gente vai ter que tirar de cena muitos homens de Deus, né, que tem na Bíblia Sagrada registrando sua história. Por exemplo, o apóstolo Paulo, Timóteo, Tito, nenhum desses casaram, mas ele dedicaram as suas vidas ao evangelismo, a missões, à pregação do evangelho, e demonstraram através das suas atitudes, das suas vidas ministeriais, que eles eram pessoas felizes. Porque a nossa felicidade, ela não está retida no outrem, mas ela está em Deus. Nós temos que entender que o nosso relacionamento com Deus, ele é ou não pode, né, ser barrado por essa questão do casamento. Então, a gente vai ver que Jesus ele vai falar também sobre essas pessoas, né? Aqueles que nasceram para casar e aqueles que nasceram para ser solteiros. E Jesus vai falar com 3 grupos de eunucos, né? O que os homens vão fazer eunucos, aqueles que nasceram desde o ventre eunucos e aqueles que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Que aí, nesse terceiro exemplo, entra Paulo, entra Timóteo, entra Tito, entra um grande grupo de pessoas da igreja primitiva que não casaram para servir no reino dos céus. Então a gente, como crente, como professor da escola dominical, como pastor, como, quem sabe, vamos dizer que até mesmo missionário, a gente não pode esconder essa mensagem. A gente tem que pregar esta verdade, anunciar acerca dessas verdades, que nem todo mundo nasceu para casar e nem todo mundo nasceu também para viver solteiro. Tem aqueles que não conseguem viver solteiro, e esses o apóstolo Paulo diz que é melhor que se case do que se abrase. Então a gente precisa também deixar isso de uma forma bem nítida, lembrando que o divórcio ele é uma quebra de aliança reprovada por Deus. E agora nós vamos passar para o próximo tópico, o tópico de número 2. Nós vamos falar sobre o divórcio para Deus. Aqui nesse tópico a gente vai ver que o divórcio para Deus é algo que, na verdade, ele é, vamos dizer que, algo que importuna Deus. O divórcio, Deus olha para o divórcio e reprova. Por quê? Porque quebra o princípio do casamento, porque dá fim àquele propósito, àquele projeto de Deus, que foi o casamento, que foi a união entre um homem e uma mulher. Por isso que Deus odeia o divórcio. Quando você abrir a sua Bíblia lá em Malaquias 2, do 14 ao 16, você vai entender que essa questão do divórcio, ela é reprovada por Deus. Deus ali em Malaquias, ele vai falar que o homem ele tem que permanecer fiel ao seu cônjuge
todos os dias, desde o dia do casamento até a sua morte. Ou seja, Deus é exortando o homem, dizendo a ele que Deus não aprova, que Deus não aplaude, né? Esse tipo, vamos dizer, de atitude da questão do divórcio. E hoje a gente precisa entender que as nossas igrejas estão cheias de pessoas assim, que acham que tem que trocar de mulher, ou a mulher acha que tem que trocar de marido, na hora que bem entender. Só divorciar, vai ali, paga um advogado, os honorários do advogado, vai lá, faz a separação, desquite, se divorcia e está tudo bem. Na verdade, Deus reprova essa atitude. É isso que a gente tem que deixar bem claro. Quem de nós não conhece pessoas assim, né, que já casou 3, 4, 5 vezes, outros 2, 3, e assim vai. Porque isso, a gente precisa entender que isso é por causa da dureza do coração. Isso, na verdade, não agrada a Deus. E é isso que a gente tem que deixar bem claro diante da nossa classe. Então, a questão da ligação entre o homem e a mulher, que é unida através do casamento, essa união ela só pode ser quebrada, ela só pode ser, vamos dizer, que desfeita com a morte. Que o próprio Deus vai dizer aqui em Malaquias que ele é testemunha do casamento, dessa união. Ele está presente quando um casamento é consumado. Ele toma ali por testemunha aquelas pessoas que estão se unindo. Então, se alguém quebrar essa aliança, se alguém ser infiel, se alguém, de uma certa forma, por um motivo fútil, banal, pedir o divórcio, essa pessoa ela vai ter que responder, diante de Deus, ou seja, vai ter consequências. E é isso que a gente precisa deixar claro, que há consequências, de uma certa forma punitiva, que você vai carregar para si, você tomando uma atitude dessa de aplaudir, ou vamos dizer que de financiar o divórcio. Terceiro tópico, o ensino de Jesus. Aqui nesse tópico, a gente vai ver que Jesus ele vai falar sobre, ou ensinar sobre a questão do divórcio. A gente viu de Moisés, viu de Deus, agora a gente vai ver de Jesus. Então essa questão do repúdio, ela era para o povo de Israel. Ela só valeu até Jesus. Quando Jesus chega, aqui no capítulo 19, a gente vai ver que Jesus ele vai dar um stop. Ele vai parar a questão vamos dizer que dessa separação voluntária, quando a pessoa por qualquer motivo ia lá e dava a carta de divórcio. A gente vai ver que Jesus ele vai reprovar. Jesus ele vai colocar os pingos no i. A gente vai ver que Jesus ele vai dizer aos fariseus que no princípio não era assim, mas no princípio era para esse casamento ser duradouro. Hoje a gente percebe que numa pesquisa feita, os casamentos que mais duram 10 anos. Daqui uns dias, quem tiver 5, 7 anos de casado já merece ganhar uma medalha. Porque a gente vê que essa questão do divórcio está banalizada. E isso no secularismo. E a gente vê que também está ganhando espaço dentro vamos dizer que da sociedade cristã. Dentro das nossas igrejas, das nossas congregações, a gente tem visto isso com mais frequência. Então, por isso que esse ensino, ele é um ensino que, na verdade, ele veio em tempo oportuno, para abrir os nossos olhos, para que nós possamos passar esse ensino para frente, para gerações futuras, e nós precisamos defender a todo custo. Eu sei que tem pessoas que vivem no segundo casamento, no terceiro, e faz a obra de Deus como se estivesse no primeiro. Isso é louvável, mas a gente tem que deixar bem claro que aquele que casou uma vez só, ele tem que ter, comparado com esse que tem 3 casamentos, ele tem que ter dupla honra. Paulo fala sobre isso lá em 1 Timóteo, capítulo 5, Paulo fala que Timóteo era para honrar as viúvas acima de 60 anos e que fosse esposa de um marido só. A gente percebe que Paulo ele não era casado, mas ele também não aprovava, ou seja, ele não aplaudia quem estava num segundo casamento. Eu sei que hoje isso é comum, a gente falar isso às vezes vai acabar machucando alguém, ferindo alguém que está nessa situação, mas é a Bíblia quem está falando, isso está
na Bíblia. A gente precisa destacar. Então, textos que você pode comprovar o que nós estamos falando aqui. 1 Coríntios, capítulo 7, você pode ler lá todo o capítulo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Você pode ler também Malaquias, aqui do capítulo 2, do 14 ao 16. São textos que falam sobre o divórcio. E Deuteronômio, capítulo 24, que são essas mesmas referências que nós encontramos aqui na nossa lição. Então, Jesus, ele conclui a questão da carta do divórcio, e o que Jesus ele chama a atenção dos fariseus ali, dos ouvintes que estão por perto, é de que Moisés ele permitiu essa carta de divórcio, essa carta de repúdio, por causa da dureza do coração humano, mas ele não ordenou, não é uma ordem. A gente percebe que era o que eu falei a princípio, a minha introdução, que era um reparo, à questão da vida. E era a vida da mulher que estava sendo, vamos dizer, que tendo o seu direito aí, quem sabe, de uma certa forma, levado para longe de si. Perdia essa liberdade. Então a gente precisa entender que essa permissão só era para aqueles dias. Hoje não existe essa permissão. E o que Jesus deixa bem claro, o divórcio ele só pode acontecer em casos de infidelidade, ou seja, obras sexuais ilícitas, que é a questão do adultério. E isso é se a pessoa ou o ofendido não querer perdoar, porque se ele perdoar, Jesus também dá a carta branca. Então, não podemos falar sobre isso. Então, a gente precisa entender que o divórcio acontece na vida daquelas pessoas que têm um coração duro. E quando aconteceu o divórcio, ninguém pode culpar. Não, foi fulano de tal que se meteu e a gente teve que se separar. Não. Não foi por causa dos filhos, não foi por causa do diabo, não foi por causa disso. A gente tem que entender uma coisa, que quem tomou a decisão de se divorciar foi os cônjuges. Então, eles vão ser responsabilizados. Agora, eu preciso também colocar diante dos irmãos uma situação que uma certa pessoa também falou, que ninguém vai ser condenado pela questão do divórcio nessa forma legal. Mas também a gente precisa entender que o divórcio também ele não vai servir de justificativa para que ninguém seja salvo. Então a gente precisa entender que a gente tem que fazer conforme a Bíblia. Se a pessoa foi traída, o cônjuge dele adulterou, ele vê que ele não é capaz de perdoar, então ele pode divorciar. Mas bom seria que ele divorciado, que ele vivesse solteiro, não alcançasse uma segunda núpcias, para que não gerasse esse desgaste na vida dele e na vida do outro. Se todo mundo tivesse essa consciência, a gente acredita que essa questão do divórcio ele não estaria nesse patamar que nós encontramos hoje, banalizado, onde qualquer coisa as pessoas já querem ir um para um lado, o outro para o outro. Então a gente precisa ainda conservar esses valores como povo de Deus, como igreja de Deus, como servos de Deus. Agora nós vamos passar para o segundo ponto da nossa lição, o casamento e as crianças. Aqui nesse tópico a gente vai falar, o primeiro tópico, a solidez do casamento. Nesse primeiro tópico, a gente precisa entender que o casamento ele é heterossexual, é entre um homem e uma mulher. Ele é monossomático e ao mesmo tempo ele não pode ser, vamos dizer que, dissolvido. O casamento é uma instituição divina, foi a primeira instituição que Deus criou, que é a questão da formação da família, por intermédio do casamento. Então o casamento ele tem que ter essa solidez. Quando se fala de solidez, é essa união entre o homem e a mulher e tem que permanecer. Então quando a gente fala que o casamento ele tem essa solidez, é Deus trabalhando nos cônjuges para que eles vivam unidos. Então o casamento ele precisa ser entre o homem, a mulher e Cristo. Cristo tem que estar presente, porque senão vai sofrer desgastes. Porque se não tiver Cristo no casamento, vai faltar o principal, que é o amor. Então, o marido ele nunca vai ser capaz de cumprir essas ordenanças, de dar a vida pela esposa
assim como Cristo deu a vida pela igreja, porque o casamento humano ele é, na verdade, uma simbologia, né, do casamento de Cristo com a igreja. Então a gente precisa entender que Cristo ele se entregou pela igreja, assim como o esposo tem que se entregar, e da mesma forma que a igreja ela é fiel, né, a Jesus, a esposa ela tem que também demonstrar fidelidade e a questão da sua pureza, né, diante aí do seu esposo, diante do seu marido. Então essa aliança ela tem que ser perpétua. Hoje a gente percebe que muitas pessoas aprenderam errado, já entram no casamento pensando no divórcio. Se não der certo, divorcia. Então a gente precisa entender que quando a pessoa entra com esse pensamento, vai dar errado, já vai estar começando com o pé esquerdo, né? Então a gente precisa tirar isso da mente das pessoas, né, do nosso meio, de que a gente precisa entrar com a ideia de que está casando para viver a vida toda, né? Viver aí durante a eternidade, aí só a morte separando. Então a gente precisa ter esse entendimento. Vamos agora passar para o tópico de número 2, os solteiros. Aqui nesse tópico a gente percebe que Jesus vai falar de 3 tipos de solteiro. Os que foram feitos pelos homens, como por exemplo, lá no Egito, né, os faraós, eles faziam isso, eles tinham eunucos, né, lá no reino da Pérsia, ali a gente vê na história de Esté, que havia pessoas ali que cuidavam da casa das mulheres, que eram também eunucos, e tem os eunucos que se fizeram aí em prol do reino dos céus, que era para pregar o evangelho, que tinha mais acesso indo sozinho do que levar a família, do que tiver filhos. Então a gente vê que nesse último exemplo aqui está englobado Timóteo, Tito, como falei aí na introdução, e o próprio apóstolo Paulo. Eles se fizeram eunucos por amor ao reino dos céus. Então a gente tem que mais uma vez esclarecer aos irmãos que nem todo mundo foi feito para casar. Existem pessoas que foram feitas e que precisam viver solteiras. Agora outros já não conseguem, já não tem esse dom. Jesus vai chamar isso de dom, quando ele vai falar aos discípulos que quem é apto para admitir, que admita. Porque esse dom, essa capacitação, nem todos têm de se casar e de ficar solteiro. Então a gente precisa já deixar isso bem claro diante da nossa classe. A essa questão dos solteiros, a gente ainda precisa fazer destaque também que quando a Bíblia diz que Jesus ele exerceu seu ministério, Jesus ele não casou, como todos nós sabemos. Então a gente precisa deixar ou tirar de diante de nós esse preconceito de que só quem serve para fazer a obra de Deus é quem é casado, é quem tem esposa, é a esposa que tem marido. Na verdade não é. Por exemplo, a nossa Assembleia de Deus, aqui no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando eles vieram, não eram casados, eram 2 jovens solteiros que vieram, abriram o trabalho aqui e depois eles foram e voltaram para a sua terra lá para visitar e lá conheceram essas pessoas que se tornaram suas esposas. Então a gente precisa entender que para fazer a obra de Deus, como o apóstolo Paulo disse, que o solteiro ele é mais apto para fazer a obra de Deus do que um casado. E hoje parece que a gente inverteu essas coisas. Em especial na nossa igreja, há 40 anos atrás, eu lembro que para a pessoa ser ordenada, a pessoa tinha que ser casada. Solteiro não chegava a ser consagrado nem a diácono. Hoje em dia não, já abriram mais a visão para essa questão. Hoje a pessoa solteira já chega ao presbitério, outros já chegam até mesmo a ser pastor. Não da nossa denominação, mas tem outras denominações que aceitam pessoas dirigir igrejas sendo solteiras. Mas na visão de Paulo, o solteiro ele estava mais apto para fazer a obra de Deus. E a gente vê isso muito acontecendo na questão dos missionários. Muitos missionários eles vivem solteiro o resto da vida em outras nações, pregando o Evangelho, para a glória de Deus. Vamos passar agora para o próximo tópico, que é sobre as crianças. Nesse tópico, nesse terceiro tópico aqui do segundo ponto, a gente precisa destacar a questão dos departamentos infantis da nossa igreja, que a gente tem que valorizar,
a gente tem que valorizar os pais, né, que levam seus filhos para a igreja, e essa lição ela serve para isso, para que a gente não venha servir de tropeço, porque tem pessoas na igreja, às vezes, que acham ruim quando um pai leva uma criança, né, para um momento de oração, para um culto, para, quem sabe, uma reunião. Eles não gostam, né? Eles ficam colocando o pé na parede, não aceitar essas crianças. E aqui nessa lição nós somos exortados que as portas têm que estar sempre abertas para as crianças, porque elas são a igreja do amanhã, né? Elas são o futuro da nossa igreja. Então nós precisamos atentar para esse detalhe, né? Nunca devemos repreender, né, os pais porque trazem as crianças. E nem devemos, né, também causar algum embaraço para as crianças. Por exemplo, tem culto que o dirigente do culto não convida criança para cantar, porque é criança. Outros já não convida e nem dá oportunidade para a criança porque acha que a criança vai falar alguma coisa que não devia, né? Então, na verdade, a gente precisa atentar para esses valores, atentar para o que Jesus fala aqui sobre as crianças, que nós não devemos, né, servir de pressa de pedra de tropeço, nem tampouco embaraçar, né, ou constranger as crianças que querem servir a Deus, que querem adorar a Deus, né, aprender da palavra de Deus. Mas nós devemos estar sempre disponíveis para ajudar esses pequeninos. E o último ponto da nossa lição é sobre riqueza e serviço. No primeiro tópico é o jovem rico, né, que a gente vai falar sobre a questão da riqueza. Nesse primeiro tópico a gente vai ver que é onde aquele jovem ele vai se aproximar de Jesus, e aí ele vai dizer para Jesus que ele guarda todos os mandamentos, mas Jesus faz uma análise muito rápida, né, da vida dele e percebe que ele não conseguiu, né, o primeiro mandamento, né, ou seja, ele não amava a Deus acima de todas as coisas. Primeiro ele amava a sua prosperidade, né, vamos dizer que os seus bens materiais. Por isso que ele vai dar as costas para Jesus e vai sair dali triste daquele cenário, porque ele não buscava a Deus, né? E aonde Jesus vai dizer aos seus discípulos que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, e aonde Pedro, que tinha algumas herdades, né, tinha alguma coisa, né, material, e os outros discípulos eram empresários, Pedro tinha casa de aluguel em Cafarnaum, né? Então a gente precisa entender que eles vão no mesmo instante refutar isso. Mas Jesus, nós deixamos tudo para te seguir, e agora o Senhor diz que nós não podemos. E aí Jesus diz, olha, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo, olha, não é com base no mérito de vocês, não é com base no que vocês têm, mas é pela graça e a misericórdia de Deus. Então a gente precisa entender que essa questão da riqueza, ela mais atrapalha com relação à salvação do que ajuda. Porque o amor à riqueza é a raiz de todos os males, né? A pessoa que ama as riquezas, possivelmente ela vai se tornar uma pessoa ímpia. Por quê? Quem declara o seu amor às riquezas está se afastando de Deus. Porque as riquezas, hoje, o dinheiro hoje, ele é um Deus, ele é um ídolo. E nós precisamos destacar isso. Então, existem muitas igrejas, muitas congregações, a gente sabe disso, que no corações dos líderes entrou o Deus Mamon, onde só fala de dinheiro. Nos cultos, eu acho que 10% do tempo é pedindo dinheiro, né, exaltando esse Deus Mamon, falando de dinheiro, dinheiro para cá, dinheiro para ali, coisas materiais. E, na verdade, não dá o exemplo de viver pela fé, porque a igreja local, ela tem mais do que o crente, pessoalmente, ela tem que dar exemplo de que vive sustentada e confiando em Deus, pela fé. Ela nunca deve confiar nos bens materiais. Mas a liderança de hoje, ela foi envenenada, né, por essa teologia da prosperidade, aonde o ter é mais importante do que o ser e aquela coisa, e a gente vê que isso está ganhando espaço de uma forma desenfreada dentro da nossa sociedade cristã, e nós devemos combater isso. Nós não precisamos e nem devemos aceitar essas atitudes. Então a gente precisa também aqui passar para o segundo tópico, onde vai falar sobre a questão da riqueza no judaísmo. Quando se fala sobre a riqueza no judaísmo, todo judeu, ele achava, ou tinha essa crença, que ele só era abençoado por Deus se ele tivesse muitas posses, muita riqueza.
quando ele olhava para isso, que ele tinha muitas riquezas, ele se considerava uma pessoa abençoada. Né? Então a gente precisa entender que eles também estavam errados. Da mesma forma que eles estavam errados, quando eles achavam lá em Lucas capítulo 3, quando eles olhavam para as pessoas e quando essas pessoas eram acometidas de algum mal, rápido ou súbito, eles julgavam na tradição deles que essa pessoa tinha sido amaldiçoada por Deus. Que uma pessoa abençoada por Deus, ela nunca passava por intempéries, por tempestade. Jesus vai lá e diz que todos tinham que se converter. Então aqui é da mesma forma. No judaísmo, os judeus acreditam que a prosperidade é um sinal de Deus na vida deles. Né? E a gente precisa entender que na nova aliança, né, nessa que nós estamos enquadrados, estamos inseridos, nós precisamos entender que essa questão da prosperidade, ela mais atrapalha do que ajuda com relação à vida eterna. Porque uma pessoa que ela é próspera espiritualmente, não significa dizer que ela é próspera materialmente. E o que estão tentando impregnar na nossa mente, no nosso coração hoje, é esse materialismo desenfreado. É onde as pessoas dizem, olha, para você ser próspero espiritualmente, você tem que ser próspero materialmente. Na verdade, não é isso. A nossa verdadeira prosperidade, ela está em Deus. Jesus diz para nós investirmos lá e não aqui, porque aqui tem ladrão, aqui tem ferrugem, aqui vai se acabar. Mas quando nós investimos lá, está depositado, está guardado, lá o ladrão não entra para roubar. Então, por isso que nós devemos colocar em contraste a questão da crença dos judaizantes e a nossa crença bíblica do Novo Testamento, que é com relação à nossa prosperidade espiritual. Então, para nós, a verdadeira prosperidade, ela é essa prosperidade espiritual. Então, isso a gente precisa também fazer destaque. E, por último, o último tópico, trabalhadores na vinha e valor do servo. Aqui a gente precisa entender que no capítulo 20, Jesus ele vai contar uma parábola. Né? Depois que ele vai falar para os discípulos, né, que é impossível, né, um rico se salvar confiando nos seus bens, ele vai agora falar que os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. É onde ele vai contar essa parábola da vinha, de um pai de família que vai ter uma vinha, ele vai convidar pessoas na madrugada para ir trabalhar na vinha dele e vai acertar por um preço X. Ele vai sair 9 da manhã, vai encontrar outras pessoas, vai marcar hora X. Vai sair ao meio-dia da mesma forma, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde. Quando é à noite, ele chama os servidores deles, vamos dizer que o capataz, aquele que era responsável por organizar os trabalhadores, para fazer o pagamento. E aí aquele funcionário vai fazer o pagamento. Vai começar do que entrou por último, que entrou 5 da tarde, e aí vai dar a quantia. Vamos dizer que ele dá R$50. Aqui o seu valor foi R$50. E aí aquele que entrou na primeira hora começou a pensar, se esse que entrou 5 da tarde, eu entrei 5 da manhã, se ele ganhou 50, eu vou ganhar uns 250, uns 350, mas quando chegar a vez dele, ele ganha só 50. E aí ele se indigna, ele fica bravo. E é onde ali o dono da casa, o dono da família, vai chegar e vai falar para ele, olha, o que eu combinei contigo foi 50, eu te paguei, pode ir. Ou acaso tu acha que eu não posso dar o que é meu, né? Administrar o que é meu? Se eu estou dando aqueles 50, é porque eu quero dar 50. E aí, aonde aquele que entrou 5 da manhã vai sair indignado, achando que o patrão estava devendo, mas na verdade não dava. Então, isso era uma comparação como é no reino dos céus, que tanto aquele que serve a Deus 30 anos atrás, ou aquele que serve há 3 dias, há 15 dias, Deus vai conceder graça da mesma forma. Ou seja, não vai ter essa questão de prioridade, né, de primazia. A gente vai ver que a gente tem que ser como criança, dependente de Jesus, né, no reino dos céus. A gente tem que sempre depender e nunca achar que pode ter mérito algum, né, como esse serviçal que queria bater no peito e achar que tinha direito de receber mais. Então, o reino dos céus ele tem que ser visto nessa perspectiva dessa parábola. Então, nós, como bons trabalhadores,
nós precisamos entender que o dono dessa vinha, ele se responsabiliza por valorizar cada trabalhador, cada servo. E nós, na qualidade de servos, nós precisamos entender que nós não temos mérito nenhum, né? Nós temos apenas que aceitar aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Então, que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.